Boa noite, estamos ao vivo, mais uma live do Guitarra Sem Bloqueios. Não fizemos a live na semana passada no sábado, mas fizemos na segunda-feira, fizemos no Festival Internacional da Darion, festival chamado Guitar Plus, não foi, Goni? A gente fez na segunda a live, foi uma live aberta ao público no Festival Internacional da marca de cordas da Darion, que eu trabalho há muitos anos. Foi muito legal, foi realizado pela Dadario da América Latina, né? Existe um braço da Dadario que organiza aqui a América Latina e foi bem legal. Eu vi dos guitarristas que eu conheci, eu vi lá que tinha o Greg Howe, que me foi apresentado há muitos e muitos anos atrás pelo meu primeiro professor de guitarra, chama Denis Carvalho. Sempre falo com o Denis por aqui. E ele me mostrou o Greg Howe há muitos anos atrás, né? Logo nas primeiras aulas de guitarra que eu fiz, assim, um negócio impressionante, o Greg Howe tocando. E foi muito legal quando eu vi o Greg Howe lá na mesma grade, né, do festival. E tinham outros guitarristas, tipo aquele Herman Lee. Enfim, foi um evento muito bacana, todo online ainda, né? Ainda em mundo pandêmico, apesar de que já estamos com a sensação de que isso vai acabar em algum momento, né? Mas ainda foi todo online o festival, mas foi bem legal. E então fizemos nossa live na segunda, mas não tivemos conteúdo nessa semana por conta de problemas com o Instagram e Facebook, que mudou, né? Para quem não viu aí, o Instagram mudou a maneira como os vídeos são feitos, postados. Então não tem mais IGTV, eles tiraram, os vídeos agora estão todos no mesmo local. E aí ficou dando problema nas postagens dos nossos vídeos. Já na terça-feira já começou esses problemas e aí os vídeos foram apagando. Aí a gente resolveu fazer, como a gente não tinha feito a live de sábado, decidimos fazer a live de hoje referente ao assunto da semana passada, né? Então, hoje vamos falar do assunto da semana passada. Como é um assunto que tem tempo, nós vamos começar falando sobre continuar a análise do solo de Miles Davis, né, do So What. Estamos nas últimas frases lá, então vamos fazer uma análise numa das últimas frases do solo. Vamos falar também sobre a resenha que eu fiz do canal Open Studio, sobre o estudo nas 12 tonalidades do fragmento harmônico, né, 1/4, e sobre um segundo padrão que a gente fez lá para a mão direita do samba, tá? Eu vou começar pela frase do Miles, porque foi algo que foi essa coisa de absorção do vocabulário, como absorver, como enxergar no braço, foi algo muito tratado na live no festival da Darion Guitar Plus, né, o Guitar Mais, e tiveram dúvidas depois, me mandaram várias dúvidas sobre isso, então eu vou falar sobre a frase e depois comentar sobre as dúvidas, né? Então, qual é essa frase que a gente está trabalhando do solo So What, do Miles Davis? Essa frase aqui, ó. Certo? Essa frase, ela começa tocando a escala de Ré menor, as 4 primeiras notas da escala, fundamental, nona, né? Fundamental segunda, pode ser chamada de nona, terça menor e a quarta, que pode ser chamada de 11ª. Só que a partir do momento que ele alcança a quarta,
ele delineia, ele desenha melodicamente um arpejo de Lá menor, né? E volta fazendo descendente e descendente, né? Volta descendente de novo. Ou seja, ele tá tocando as notas da tétrade de Lá menor e ouvindo essas notas dentro do Ré menor, que é o acorde que está soando naquele momento, né? Tanto o baixo está tocando, o acorde de Ré menor, a fundamental de Ré menor ali, e as notas pertinentes a serem tocadas no baixo no momento desse, e a harmonia está sendo tocada no Ré menor, mas ele está tocando ali, enfatizando as notas de um Lá menor, né? Que é uma quinta abaixo, né? Do acorde de Ré menor. Então ele está tocando o quinto grau do Ré menor dórico, que é um Lá menor, no caso o Lá menor é óleo, né? Então ele está fazendo. E termina no Lá, certo? Essas notas, que notas você tocar, é uma sobreposição harmônica, que notas você tocar o quinto grau em cima do primeiro, né? Traz. Ela te traz, ela te oferece a nona e a 11ª. Então, quando ele toca a tétrade de Lá menor, ele está tocando, para o Ré menor, ele está tocando a quinta, a 7ª, a nona e a 11ª, né? Isso, obviamente, vale para qualquer sobreposição harmônica que você esteja em determinado acorde e toque uma quinta acima ou abaixo dele, né? Uma quinta, a quinta relativa àquele acorde. No caso do Ré, ele está tocando Lá. E aí, o que a gente faz? Nesse estudo, né? No festival lá, eu fiz um estudo, né? O que a gente sempre faz aqui, de você conseguir absorver essa frase, fazer o estudo, de forma a conseguir deixar ela musicalmente absorvida para você, né? Para que você não precise em nenhum momento aplicar essa frase, que não é disso que a gente fala nunca, em aplicação de nada na hora que a gente está tocando, mas da frase estar absorvida, né? Em algum momento ela saía ou algo parecido, né? Esse tipo de música, ela aparecer para você. Então, o primeiro estudo que a gente faz sempre é pegar na mesma digitação, né? E tocar nas outras tonalidades. Então eu tô aqui em Ré, eu vou pro Sol. Do Sol, eu vou pro Dó. Vou fazer aqui. Fá. Si bemol. Mi bemol. E esse... Começando na área aí. Glecião tá me enrolando, bicho. Eu já liguei pra ele 2 vezes. Cobrança ao vivo. Rapaz, tá me enrolando? Gleceira. Ele vai dizer, me liga. Valnei tá na área também. Ô, Valnei, que bom, meu irmão. Ele vai dizer que ligou de volta. Ele ligou mesmo, mas eu não vi, Glécio. 2 vezes eu te liguei, 2 vezes você me ligou de volta, a gente se encontrou. Terminar aqui, eu vou te ligar. Se tiver fim de comer hambúrguer, a gente sai, Glécio. Então vamos lá, onde é que eu tô? Tocando nas 2 tonalidades na mesma digitação. Para que serve isso? Para você ir fortalecendo, né, a digitação. Você vai fortalecendo a parte mecânica, né? Uma boa parte do Guitarra Sem Bloqueios é o equilíbrio, né? O equilíbrio dos elementos. O que a gente está fazendo? Você está internalizando, absorvendo a sonoridade, né? O elemento auditivo, o elemento mecânico, de você ser capaz de tocar. E a gente fez o elemento teórico aqui primeiro, né? Que foi entender o que está acontecendo, que está sendo tocado uma sobreposição, né? Do Lá menor em cima do Ré menor. E vai ter uma etapa seguinte, que é conseguir visualizar isso pelo braço. A gente vai chegar lá. Então, você faz nessa mesma digitação, nas 2 tonalidades, e uma etapa seguinte da absorção desse, ou de qualquer vocabulário que você queira absorver, seja você ser capaz de tocar ela em outras regiões do braço, na mesma tonalidade. Então, a gente está aqui em Ré menor, né? Então, a frase está aqui.
Então, se eu quiser tocar aqui, como é que ela fica? Né? Começa na fundamental. Eu vou por aqui, ó. Segunda digitação. Vamos lá. Terceira. Fiz aqui em 5 regiões diferentes, pelo braço inteiro, a mesma frase. Eu fiquei calado, porque eu faço isso aqui ao vivo. Aí eu tava anotando nas lives passadas que eu começo a falar, eu paro de escutar e começo a catar milho aqui. Eu não gosto de ficar catando milho, não. Aí eu fechei aqui, ó, pra conseguir ouvir. Você vai ouvindo. Eu ainda vou fazer ainda qualquer hora um especial com você cantando. Cantando, Aí, ó, o Glaucio falou mais alguma coisa aí? Ah, deu risada só. Cabeção. Seu pai está na área. Oh, meu pai, que Bianca saudade, tá na pai. área. Sua mãe tá na área. Maravilha, maravilha. Só corações na área. Então, a gente faz esse processo. Então, o que é que eu fiz aqui? Eu toquei a mesma frase nessa região do braço, nessa região, nessa região, nessa região, nessa região. Inicialmente, eu sempre faço em 5 digitações. Mas aqui a gente pode fazer mais. Por exemplo, aqui, ó. Essa frase cai uma octava abaixo aqui, ó. Toquei uma oitava abaixo. Aqui também cabe, ó. Será que cabe? Acho que sim. Será que tem alguma outra que cabe? Aí eu tenho que buscar o lá, né? Fica confuso. Volta pra cá, né? Aqui não cabe 2 vezes. Aqui, deixa eu ver. Não vai caber. Vai caber porque aí na oitava abaixo o lá vai estar sempre voltando pra cá. Então, em 2 oitavas cabe aqui e aqui. Cabe aqui e cabe aqui. Aí depois, aqui nessa região cabe em 2 vezes, nessa região cabe em 2 vezes aqui. 1, 2. Então a gente consegue tocar essa mesma frase utilizando as 5 digitações do sistema 5 de 7 formas diferentes. Enfim, estamos para um aprofundamento aqui que é a parte visual. De você conseguir visualizar no braço que tudo pode ser tocado e de diversas formas diferentes no braço. E aí vamos para a dúvida que surgiu muito lá no festival, foi uma dúvida que me mandaram bastante aqui no inbox, lá no festival, que foi como se preparar para esse procedimento de você tocar uma mesma coisa de várias formas diferentes no braço. Isso é um dos conceitos do Guitarra Sem Bloqueio, que é a fragmentação do processo. A gente fragmenta lá no Guitarra Sem Bloqueio tudo para que a gente estude a menor parte e vai evoluindo a partir dela. Então, se você for tentar, essa aqui não é uma frase complexa. Por quê? Porque é uma frase que não tem cromatismo, é uma frase que tem uma sobreposição harmônica que é tonal, né? Uma frase que só tem notas do Ré menor aqui. Se a gente tivesse no piano, só tinha nota branca na frase. Mas mesmo assim, se você não passa por um processo anterior a esse, por exemplo, de ver os acordes primeiro no braço todo, fica complicado. Você vai ficar catando milho, né? Até mais do que eu já estava aqui catando milho. Então, esse processo vem do quê? Vem de você entender. A gente está no Ré menor. A gente entender que o Ré menor, ele é o Ré menor tétrade, né? Já vou tocar com o Ré menor tétrade. Você pode tocar o Ré menor tétrade aqui, Ré menor tétrade aqui. Que foi, Boni? Nossa, tô atrasado aqui. O Ré menor aqui, Ré menor aqui, Ré menor aqui. Certo? A gente tá falando dos Ré menores tétrade. Então,
Vou voltar aqui, ó, a frase que começa aqui, né? Então, tô fazendo baseado nesse Ré menor. Aqui cabe 2 vezes. Aqui. Certo? Então, a gente saber essas tétrades. 1, 2, 3, 4, 5. Seria o ponto inicial, né? Seria as tríades, depois transformar em tétrades. E aí entender as notas em volta aqui. Saber que aqui o arpejo de Ré menor a gente pode fazer aqui. 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 Certo? A gente está indo por etapas. A gente aprende o acorde. O acorde são 4 notas. A gente vai tocar essas 4 notas de forma melódica e a gente vai absorver uma escala relacionada a ela, né? Mesmo antes de transformar ela em tétrade, você já pode relacionar um acorde triádico menor com uma pentatônica menor. Não tem nenhuma nota, é muito difícil que tenha uma nota ali que vai te trazer algum problema. Porque na pentatônica menor de Ré, na pentatônica menor, você vai ter a fundamental, a terça, a quarta. A quarta não vai te trazer problema, porque a quarta, na teoria, está dentro do modo dórico, do modo eólio e do modo frígio, que são os 3 modos menores dentro do campo harmônico maior, né? Estou entrando em muito tecniquez aqui, mas na prática a quarta não vai trazer nenhum problema. A quinta justa também não, porque está nos 3 modos. E a sétima menor, que é a quinta nota da pentatônica menor, também está nos 3 modos. Então, você toca aqui fundamental, terça menor, quarta justa e quinta e sétima menor. São as 5 notas da pentatônica, ela vai estar dentro da grande maioria dos 3 acordes menores que um campo harmônico te oferece, certo? Campo harmônico maior, a princípio, que a gente está falando aqui, que vai ser a grande maioria dos acordes menores que a gente vai trabalhar, né, que você vai se deparar no dia a dia ali, vão ser um desses acordes, né? A não ser quando estiver ali bem delineado de forma de cifra ou auditivamente, que ali tem uma sétima maior. É uma outra opção. Então aí não caberia. Mas mesmo o acorde frígio, que é um acorde que tem a nona bemol, a pentatônica menor, ela cabe, né? Porque ela não toca nem a nona bemol, nem a sexta menor que está no acorde frígio e no eólio. Enfim, então essa seria a segunda etapa, né? Você teria os acordes, as tríades, localizar ela pelo braço, associar a escala pentatônica, formamos as tétrades tocamos ela de forma melódica, e aí você associa um modo. Na hora que você vai associar um modo, depois que você já tem a tétrade, no caso menor, né? Que você já tem a tétrade e a escala pentatônica associada, só estão faltando 2 notas. Porque a escala pentatônica, ela já te ofereceu 5. Então, quais são as 2 notas ali que você pode optar? A nona, a segunda, né? Ou a sexta, ou não, e a sexta, né? Você pode, na nona, você pode tocar ela maior ou menor, e a sexta você pode tocar ela maior ou menor, né? No caso aqui do solo de So What, que a gente está analisando há um tempo, de Miles Davis, ele toca quase sempre a sexta maior e sempre... Não, mentira. Com exceção de um momento que ele toca uma nona bemol, ele toca sempre a nona maior, a nona que indica o modo dórico ali, né? Tá indicando bastante o modo dórico. Então, quando você faz você tem essa capacidade, né? Esse entendimento de visualizar o que você conhece, o material que você conhece pelo braço todo, você passa a ser capaz de tocar também outros materiais mais que você vai vendo mais pra frente, né? Então, se você toca o arpejo, aí você toca, vamos associar a escala dórico. Digitação 1, segunda, terceira. Aqui cabem 2 vezes, ó. Quarta digitação.
também cabem 2 vezes. Quinta digitação. Então, uma vez, um grande professor meu chamado Marcos Cavalcante falou, um jeito de você enxergar o braço, você precisa enxergar como se você tocasse o saxofone barítono, saxofone tenor, saxofone alto e o saxofone soprano, né? É como se fossem os quatro naipes de saxofone. Não é exatamente isso, mas é uma forma bacana de enxergar. Porque a gente tem uma tessitura grande no instrumento. A gente tem uma tessitura grande na guitarra, né? Se você considerar essa nota aqui como a mais aguda, né? Numa guitarra de 22 trastes, isso aqui não toca, né? E essa aqui, como a mais grave, é uma grande textura que a gente tem, né? Então, é uma forma de enxergar. Então, a dúvida que recorreu, né? Poxa, como fazer essa absorção de vocabulário, como entender uma frase, como entender o material melódico, harmônico, pelo braço todo, essa coisa do mapeamento do braço, da visualização do braço, você volta lá atrás. Porque a partir do momento que você já tem os acordes, você sabe ele pelo braço, já associou a um arpejo melódico, já associou a uma escala. Os outros materiais que você vai fazer, eles são consequência disso, né? Você já vai entendendo, você já vai ouvindo, você ouviu tanto ali os arpejos, você ouve tanto a escala que você já vai ser capaz de ouvir e ser capaz de tocar, tá? Então, eu comecei por esse assunto da frase porque foi a dúvida que mais surgiu depois do workshop lá no Dadário Guitar Fest, Guitar Plus Fest. Fala. Vou aproveitar uma perguntinha aqui. Pergunta. Por que o modo dórico é o modo mais escolhido em cima de um acorde menor com 7? Olha, eu acho que quem foi que perguntou? E dos stories. Tá. Porque eu acho que porque os intervalos que o modo dórico gera, né, eles são muito comumente aceitos na nossa cultura ocidental aqui, entendeu? Porque o modo dórico, primeiro que a gente já tem essa associação direta com a pentatônica menor. Então você tem a fundamental, terça e quinta já estão na tríade. Aí a quarta justa, como eu falei, e a sétima menor já é quase natural da gente, porque estão nos 3 modos menores, né? Então o que a gente decide ali? A nona é meio que óbvio, né? Porque quando a gente ouve o som do frígio, né? É muito diferente você ouvir isso. Né? O som da nona, esse som aqui, ó. É um som que não é muito... a gente não está muito acostumado, né? Você vai acostumando com o tempo. Então a nona é meio que a escolha certa. Aí a sexta, por algum motivo, a sexta maior, ela é uma nota que terminou soando mais. Existe um conceito que em volta da música ocidental, que se criou, né, principalmente depois no último século XX, que muito se relaciona ao acorde maior ao lídio e o acorde menor ao dórico, porque os intervalos que são gerados, eles são mais abertos, né? A sexta menor, que seria aqui no Ré menor, né? Seria esse som aqui, ó, com a quinta, né? Ele termina gerando esse mesmo intervalo. Esse mesmo intervalo ele termina gerando entre a quinta e a sexta menor, né? Então esse som aqui, terminou ficando menos conhecido do que esse aqui. Menos conhecido não, menos tocado. Né? Apesar desse aqui gerar um trítono, o modo dórico gerar um trítono, o modo dórico termina tendo esse trítono, obviamente todos os modos têm o trítono ali, mas na hora da formação do acorde o trítono fica mais evidente.
Então é isso. Eu gosto muito de começar pelo modo dórico porque ele tem um repertório muito vasto. Então você tem músicas como So What, Impressions, Chameleon, que só tocam o modo dórico, a Cissy Struts, né? No Guitarra Sem Bloqueios, lá na hora que a gente trabalha no modo dórico, a gente já recomenda esse repertório que tem somente modos menores, acordes menores associados ao modo dórico. Tá bom? Pode ir? Muito bom, pode ir. Muito que bom. Então, eu vou falar agora para contrabalancear, eu vou falar sobre o canal Open Studio, né? O canal Open Studio foi uma grata surpresa, né? Há muitos anos atrás que eu conheci, mas o quanto ele vem evoluindo, né? E crescendo, assim, a surpresa é boa porque, assim, é uma maneira de estudar música muito legal que eles propõem lá, muito legal. Ela é feita pelo pianista Peter Martin, que é um pianista incrível, incrível o Peter tocando. E ele tem tanto carreira acadêmica quanto uma vida musical super intensa, né, com nomes muito relevantes da música instrumental. Então não é uma pessoa que tem só um dos conhecimentos, ele tem o conhecimento de causa, né, e o conhecimento acadêmico, teórico. E a abordagem como eles fazem lá, ele e o outro pianista, chama Adam Menes, eles fazem esse tipo de estudo, é muito legal. E é um canal que se adaptou a essa coisa do YouTube, né? Uma coisa meio fanfarrona, para dizer assim, que é utilizar uns títulos chamativos para as coisas, mas na prática o conteúdo é sério pra caramba, né? Tem várias aulas interessantes, assim, tem aula sobre o que tocar no acorde dominante no B do Rhythm and Changes, né? Tem um nome super chamativo lá, tipo, tudo que você precisa saber sobre não sei o quê. Aí tem análises de solos, né? Análise de solos de Oscar Peterson, tem entrevistas com Ron Carter, tem, assim, a melhor aula de teoria que você vai ter na vida, que é eles analisando Dona Lee, que na verdade é uma música importantíssima, né? Um tema importantíssimo de se analisar a parte melódica. Então, é muito interessante a maneira como eles abordam lá. E tem também outras situações, tipo o Edu Ribeiro, um grande amigo, um grande baterista, né, que a gente falou hoje, inclusive. Ele tem um quadro lá entrevistando outros bateristas americanos, né, super conhecidos, e baterista brasileiro, como Eloy Casagrande, Ramon Montagnier. O Edu chama o pessoal lá, né, para conversar num canal super conhecido como o Open Studio. Então, são pequenos oásis relacionados a músicas que eu imagino que tenham vários outros que eu não conheça, mas o Open Studio eu conhecia há bastante tempo, mas eu fico muito feliz de ver isso evoluindo e assim, lá tem várias aulas muito interessantes. A gente traduziu aqui, se eu não me engano, a entrevista com o Ron Carter, entrevista muito legal que o Ron Carter fez, e qualquer outra aula que vocês tiverem interesse aqui, eu tenho o maior prazer de fazer aquele tipo de conteúdo, é um conteúdo que eu tenho o maior prazer de fazer resenha, traduzir, trazer aqui de forma mais resumida, né, porque normalmente lá é grande, para o nosso conteúdo aqui, tá? Pode ir, Boni? Pode continuar? Então, o terceiro assunto do dia seria a gente está trabalhando o fragmento harmônico. Então, a gente fez, eu até quebrei o assunto com o Open Studio para não ficar tão denso, mas na verdade esse assunto do entendimento dos acordes, uma próxima etapa para ele seria entender como eles funcionam, a relação de um fragmento harmônico, né? Existem fragmentos harmônicos muito comuns na música ocidental. O movimento harmônico, a modulação, o movimento do primeiro por quarto grau, o movimento de quarta ascendente, né, ele sem dúvida, o movimento mais comum, né, que é você ir movimentando através de quarta ascendente. Na música popular é o movimento mais comum que existe. Então esse é o primeiro que a gente está trabalhando, mas muitos outros são muito comuns. O movimento, o fragmento harmônico 2-5-1, 2-5-1 menor, 1-6-2-5, um que é chamado de backdoor, que é você tocar o 4 menor e entrar pelo o 4 menor e entrar pelo um dominante um tom abaixo do acorde que você quer chegar.
tem o ciclo do Coltrane, enfim, fragmentos harmônicos é o que não faltam, vários turnarounds. Então a gente está começando por um que é um movimento bem simples de 2 acordes, que é a modulação por quartas ascendentes. Então, qual é a proposta que eu faço lá? É que você entenda esse movimento harmônico, né, de forma teórica, como a gente já falou aqui, mas que você entenda ele também, obviamente de forma mecânica, de forma auditiva, e consiga visualizar ele pelo braço. Consiga visualizar que na hora lá a gente está fazendo, trabalhando o acorde dominante, né? Acorde dominante. Então aqui, fundamental, terça maior, quinta justa e sétima menor, certo? É muito pouco usado esse acorde com essa característica aqui. Normalmente um acorde dominante tem alguma alteração. Então eu já vou alterar aqui a quinta para uma quarta aumentada aqui, né? Então que você faça esse estudo de forma horizontal, né? Do Dó para o Fá, do Fá para o Si bemol, do Si bemol para o Mi bemol, nos agrupamentos de cordas, os agrupamentos de cordas diferentes que vão te trazer a fundamental em cordas diferentes. Então aqui, ó, o acorde de Dó dominante com a quarta aumentada, fundamental na sexta corda. Mesma coisa aqui com a fundamental fundamental na sexta corda, fundamental na quinta corda, fundamental na quarta corda. A fundamental na terceira corda aqui, ó, com baixo na quinta. Aqui está com a quarta aumentada e a quinta justa, né? E você também pode tocar a gente está tocando o dedo 1, né? Tocando a fundamental, você pode tocar com o dedo 3, né? Ou seja, o acorde formando para trás, né? Eu toco aqui Si bemol, Dó dominante, né? Dó dominante. Aqui o Dó dominante, posição V. Então, que você consiga visualizar esse acorde de várias maneiras diferentes, como a gente estava trabalhando. Então, fazer aqui, ó, Dó, Dó, Dó dominante, 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 Dó dominante. Certo? Então, como a gente vai acender ele para uma quarta, você vai fazer, obviamente, com cada um desses acordes por cordas, como eu falei, desse Dó para esse Fá para esse Si bemol. Aí aqui, desse Dó dominante para o Fá, para o Si bemol. Só que você seja capaz de entender que esse mesmo movimento você pode fazer num só lugar do braço. Então você tem aqui, ó, o Dó para o Fá, para o Si bemol, para o Mi bemol, para o Lá bemol, para o Ré bemol, Sol bemol, Si natural, Mi natural, Lá natural, Ré natural, Sol, voltou pro Dó. Toquei as 12 tonalidades do acorde dominante, né? Fiz aqui com extensões diferentes, mas toquei aqui quase sem mover o braço. Então, como a gente associa escalas, arpejos a isso, a gente vai fazer esse mesmo trabalho aqui. Quando você faz numa corda só, né? Você faz aqui, ó. O que é que você está reforçando aqui? Além de estar reforçando auditivamente esse trabalho melódico, você está reforçando a parte mecânica. Porque você está repetindo exatamente a mesma mecânica, tanto na mão direita quanto na mão esquerda. Arpejo. Lá bemol. Certo? Aí você vai fazer o outro, vai fazer aqui, ó. Opa, desculpa. Me perdi. Você vai fazer nas 12 tonalidades. Reforçando a parte mecânica e de estudo horizontal. Você pode fazer o mesmo estudo de forma vertical, da mesma forma que a gente fez. Então, só que você vai mudar a parte mecânica, né? Então você tem aqui Dó, Fá, Si bemol, Mi bemol, Lá bemol,
Sol bemol. O que acontece aqui é que você começa a conseguir visualizar as 12 tonalidades, ou a tonalidade, pelo menos a tonalidade que você quer mudar, né, o próximo acorde, sempre no lugar onde você está. Então, se eu estiver tocando somente o Dó e o Fá, por exemplo, você está tocando, ó. Fazer aqui, 1, 2, 3, 4, Dó, Fá, Dó, Fá, Dó, Fá, Dó, Fá, Dó, Fá. Você consegue visualizar os acordes que você está trabalhando pelo braço inteiro, da forma mais perto, obviamente trabalho horizontal e trabalho vertical, né? Então esse é um trabalho importantíssimo, importantíssimo mesmo, porque no trabalho das 12 tonalidades é o que eu acho mais importante de você estar fazendo, porque você consegue visualizar as 12 tonalidades com todo tipo de material que você estiver trabalhando, tá? Então a gente vai fazer bastante trabalho em cima desse fragmento harmônico, para depois ir passando para os outros, chegar no 251, 251 menor, 625, os turnarounds, etc. Beleza? E o último assunto que a gente viu na semana retrasada foi um segundo padrão de mão direita para o samba, né? Foi um segundo padrão de mão direita. Então a gente viu, fala. Moura falou alguma coisa? Moura, saudade, mano. Falei com ele essa semana também. A gente, espero que semana que vem a gente não se encontrou. O Brasil, para quem não conhece, é um guitarrista gigantesco da cidade de Salvador, que é onde eu nasci. E infelizmente esse ano a gente não conseguiu se encontrar, como todos os outros anos. A gente se encontrava no final do ano, fica sempre bem perto ali. Mas esse ano a Covid fez com que isso não pudesse acontecer. Triste. Mas esse verão vai acontecer, né, Boni? Se Deus quiser, todo mundo vacinadinho. Ele falou que o Nelson está lá. Em Salvador? Eu não sei aonde. Nelson tá em Salvador, Moura? Olha só! Nem falou nada, então ele não vai no verão. Ele só vai agora. Então no verão ele não vai estar aí, né? A gente não vai se ver os três. Tem que ir pra lá agora pegar um voo. desse frio aqui era a melhor coisa, bicho. Né? Rapaz, putz, não, lá tá praia todo dia. Hoje eu vi o pessoal na praia. Stories lá, sexta-feira ou sábado, todo mundo na praia. Então vamos lá, onde estamos? No samba, mão direita do samba. Então o primeiro padrão que a gente viu 2 por cada aula, a gente tá vendo 2 padrões de mão direita. Então a gente viu esse padrão. E aí na mesma aula a gente viu que pode fazer o Tá dando pra ver a mão direita aí, Boni? Tá. Eu divido aqui esses 2 dedos com o dedo indicador. Certo? Esse foi na primeira aula. O que a gente fez na segunda? A gente fez esse mesmo padrão rítmico, né? Esse mesmo padrão rítmico, só que utilizando os 3 dedos juntos, que fica assim, ó. Então o som fica assim. Lá aplicamos tanto, como é que a gente faz, padroniza lá nas aulas, né? A gente toca em um acorde parado para facilitar, de forma lenta, né? Seria o mais simples. Tocar de forma lenta, com um acorde parado, e aí a gente entra no assunto passado,
que é muito interessante que você está pegando um padrão, esse, faça nas 12 tonalidades, com o shape do acorde, aí você vai trabalhando, fragmentando o seu processo de aprendizado. Então você tem um acorde que você está trabalhando, esse aqui, por exemplo. Aí você vai tocar em Dó e toca em Fá. Si bemol. Mi bemol. Quando você terminar isso, você vai ter estudado o padrão de mão direita, que você está estudando, vai ter estudado a sedimentação desse acorde, né, pelo braço inteiro, vai ter estudado a parte auditiva de você ficar ouvindo o ciclo de quartas, né, modulando nas 12 tonalidades, e você consegue visualizar onde é que está esses 12 acordes, né? O acorde, aqui eu estou tocando um acorde maior com sexta e nona, né? Então tem fundamental, terça maior, sexta maior, nona maior e aqui a quinta, né? Então esse som você vai Fá, Si bemol, Mi bemol, Lá bemol, Ré bemol e assim por diante. Então são estudos que se acumulam ali e que termina trazendo diversidade, né, dinâmica ao processo de absorção do material musical. E como eu sempre falo, a partir do momento que tudo isso que a gente vê aqui, a partir do momento que você já é capaz de executar mecanicamente, já começar a criar de sua forma, né? Então, a gente está nesse segundo padrão, você já juntar com o outro, né? Enfim, vai trazendo musicalidade a seu processo de estudo, seu processo de prática. E o outro, último, é um padrão que você deixa soando aqui, ó. Em vez de fazer o... Você faz... Colocar agora ele numa sequência. Então você ir colocando esses padrões de mão direita na música, né? Nas músicas que você já toca, esse tipo de sequência de acordes que você já faz, e aí misturando, porque na prática, na hora que você vai assimilando esses padrões de mão direita, primeiro, eles vão se misturando, você vai começando a reagir, a música vai começando a sair de dentro de você de uma forma musical, né? E não em forma de exercício. Segundo, você vai criando seus próprios padrões, isso acontece em vida real, né? Você vai ouvindo o que está acontecendo à sua volta, seja você tocando com as pessoas, ou tocando com um disco, ou ouvindo alguma coisa em sua cabeça, e de repente você está fazendo os seus próprios padrões, porque na prática a gente está aqui, nesses padrões de mão direita para os ritmos brasileiros, a gente está tentando simular no violão e na guitarra, são instrumentos percussivos, a gente está simulando as células rítmicas, né, os ritmos que o instrumento percussivo está ali tocando. Então, são muitos, é muito diverso. Então, é um universo de padrões, um universo de possibilidades de mão direita, que a seção rítmica, seja do samba, do baião, ou de diversos estilos, oferece, e que você vai assimilando e absorvendo e colocando. Tá bom? Então, é isso, Boni. Deu o tempinho? É isso aí. Então, beleza, demos o tempo certinho.
ótimo. Fiz correndo hoje, mas eu achei que nem precisava, nem precisou, né? Nem precisou. Nem precisou, mas bom, isso aí. Então, estamos aí, mais uma live do Guitarra Sem Bloqueios. Se você se interessa por esse tipo de material, eu sempre gosto de dizer que tudo isso aqui está trabalhado com muito detalhes, e a gente colocando passo a passo do que fazer para chegar nesse tipo de resultado musical, né? De você conseguir colocar a sua música no seu instrumento de forma desbloqueada no método Guitarra Sem Bloqueios, tá? A link está na bio do Instagram, está aqui na descrição, se você estiver no YouTube, tem o link do Guitarra Sem Bloqueios, todo lugar que eu tô tem em vários lugares, então se você se interessa, por favor, lá tem o vídeo de venda, faça esse convite que você acesse, obrigado, Boni, você acesse aí o nosso link e também aqui no Instagram, se você for aí na bio do Instagram, você vai ter acesso aos grupos de WhatsApp e Telegram, que muito conteúdo é postado por lá, para que você não perca nada dos conteúdos semanais que a gente posta, das aulas, do que a gente fala aqui nas lives. E se quiser tirar alguma dúvida também lá no grupo do Telegram, eu sempre sugiro, porque o grupo do Telegram, primeiro que ele é aberto, né? Você pode interagir com mais facilidade do que no WhatsApp. E no Telegram você entra e você tem acesso a tudo que já rolou lá durante muito tempo, né? Todos os vídeos tem um acesso assim, é gratuito, você vai lá, tá tudo lá, tem só lá já é um mundo de informação. No WhatsApp fica bloqueado a comunicação, por quê? Porque todas as vezes a pergunta é onde está o conteúdo? E o conteúdo no WhatsApp não dá para ver, né? Não dá para ver o conteúdo passado. No WhatsApp você só consegue ver o que você a partir do dia que você entrou, tá bom? Então eu recomendo o Telegram, tem lá 300 e poucas pessoas ali interagindo com a gente, e faço de novo o convite, quem quiser conhecer o método Guitarra Sem Bloqueios, o link tá em qualquer lugar aqui, você vai achar na bio, na descrição. É isso aí, então até a próxima live, até o sábado. Vá. De Salles. De Salles. Paulo, faz alguma do Djavan. Puta, a gente não tem aqui pronto nada do Djavan. Olha aí. Mas a gente pode deixar para uma próxima. Fica para uma próxima, Fica para uma próxima. Legal, obrigado, Di. Isso aí, obrigado a todo mundo. E até o próximo sábado, às 8 horas. E os vídeos da semana vão estar saindo ali, aí, de acordo com a nossa programação. Até mais.